trazido inclusive o Mundial pro Grêmio, não tem comparação, ele em relação a outros jogadores ali. Claro, cada um dentro da sua história, mas assim, eu falo de idolatria, ele vai ser sempre o maior. Só que como treinador e pro atual momento, quando retomar o futebol no Brasil, que a gente também não sabe quando que vai ser, eu gostaria de ver uma outra pessoa lá, um outro treinador com novas ideias, e como o Júnior falou, encerrando esse ciclo não impede de, no futuro, retomar um ciclo novo, sabe? Certo. Mas para esse momento que ele viveu no Grêmio, que foi um momento glorioso, talvez foi um ponto final, assim, a gente precisaria de uma novidade. E aí, Diego? Eu já quero um Ferguson. Eu quero um Ferguson no Grêmio. Eu acho que o Renato não tem que sair, só que eu também vejo uma coisa. Não adianta querer que a galinha dê leite. Não vai acontecer. Então a situação é bem simples. Se quer uma mudança... Vamos qualificar o elenco, né? Temos que qualificar o elenco. Nosso elenco, o que nós tivemos em 2018, eu jamais vou esquecer daquele 2018, que nós tivemos que botar o Bressan porque nós não tínhamos ninguém para botar no lugar do Bressan. Porque o Grêmio teve que ficou, não querendo fazer uma crítica ao jogador, mas aquela situação foi muito emblemática dentro da ideia de Grêmio. Aquele título foi perdido porque a gente não tinha elenco. Aquela Libertadores foi perdida por aquele motivo. Então eu acho que nós temos que pensar, primeiro, que nós temos uma hegemonia do Flamengo e ela é indiscutível. Eu estava conversando ontem sobre futebol e falando, vamos ver o que a gente faz, né? Vamos ver o que o Flamengo deixa para nós. Não estou dizendo que é impossível da gente vencer, é óbvio que não, mas eu digo, é uma situação difícil e para nós conseguirmos mudar essa questão do futebol do Grêmio, nós precisamos de elenco. E eu quero o Ferguson no Grêmio, e vai ser o Renato. Sir Renato. Sir Renato, é isso aí. Me diz uma coisa agora, eu quero que vocês falem mais um pouquinho que vocês quiserem sobre a Grêmiopédia aí, se quiserem fazer algum apelo aí para o pessoal, contribuir de alguma forma, esse é o momento. E depois eu quero que vocês escalem para mim a seleção histórica do Grêmio, já que eu estou falando com 3 aí historiadores fodásticos aí da história do Grêmio, eu quero uma seleção que seja digna de vocês. Vamos lá, primeiro, o que vocês querem fazer o apelo para o nosso ouvinte aí, chamar eles para o projeto, o que vocês têm a dizer aí? Eu vou falar assim, então, abram a caixa preta aí e mande o que vocês tiverem de Grêmio para eternizar para o mundo. Não guarda, sabe? Não adianta deixar guardado lá na terceira gaveta que ninguém vai ver. Vamos lá, olhar a revistinha antiga, foto de jogador. Tem quantos jogadores que a gente não tem foto, assim, decente no site, sabe? Lógico, mas se tu olhar de 2000 para cá, tu tem tudo na internet, mas e para baixo? Tem jogador de 95 que a gente não tem foto, de 94, sabe? É complicado, mas eu acho assim, se o pessoal tem alguma coisa, divide, porque daí vai eternizar de verdade. E aí? É a velha máxima que a gente usa aí, né, quando tá conversando sobre assunto, que quando você compartilha a informação com o outro, muito mais pessoas têm acesso, né? Se você guardar lá na tua casa escondido, ninguém vai ficar sabendo nem que você tem. Então, abre isso daí, passa para nós e a gente vai com certeza tratar esse material, colocar no site, já aproveitar o momento para agradecer, né, a todos que trabalham conosco aí na Grêmiopédia. A gente não citou o nome de cada um, mas todos os envolvidos aí no projeto, né, a gente fica muito feliz pela participação de todos e eu fico muito honrado em fazer parte, em estar no site, saber que começou pequenininho lá atrás, né, a gente já conseguiu crescer um pouquinho mais e a gente tem objetivos de tocar esse trabalho, conseguir muito mais coisa e o objetivo principal, né, continuar eternizando a história do Grêmio, tudo aquilo que está oculto, a gente vai desvelando com o tempo, vai trazendo para o torcedor, né, ter conhecimento das taças perdidas, das histórias não contadas, é isso que a gente quer atuar e trazer para o torcedor. E o gremismo, né? Acabei não comentando ali atrás, falaram dos momentos difíceis que o clube passou lá no passado e isso é uma coisa assim que eu vejo muito interessante com relação ao Grêmio. Eu moro em outra cidade, né, que é fora do estado e não são poucos os gremistas que eu vejo na rua, você consegue ver de longe, porque o cara tá sempre com a camisa do Grêmio. Então o torcedor gremista, ele tem essa diferença, sabe? Tem uma paixão que é diferente no torcedor gremista. E o que a gente faz é só contribuir um pouquinho e devolver, né? Pra compartilhar com o torcedor gremista esse sentimento, que é de todos, que é esse amor pelo Grêmio. Muito bem.
Eu vou abrir o comentário da seguinte forma. Nós falamos ali do clube da tua cidade, Léo, que tem a questão das glórias, o Phillies, da questão do passado e tudo mais, e aí a gente pensa, não, mas então, quem vive de passado é museu, né? Aquela frase que eu ouvi muito quando eu comecei o site, o pessoal aí da Gamepedia não vai me deixar mentir, que a gente ouve muito essa frase, só que não, a história ensina. Aquilo que foi errado, a gente repete agora e temos o mesmo resultado, né? Então tem aquela célebre frase que se atribui ao Einstein, mas a princípio não foi o Einstein que disse, né? Que não se pode fazer a mesma coisa esperando resultados diferentes ou algo do gênero. Eu pensei que isso né? Depois eu ouvi falar que não foi. Que a maior loucura era fazer a mesma coisa esperando resultados diferentes, algo do gênero. Então a história é isso, ela ensina a pensar e a tomar decisões com base da experiência passada. E eu vejo no futebol, principalmente na história do Grêmio, quando a gente fala em preservar a história, em recuperar a história, nós estamos falando que aquele cara que está hoje no Grêmio, se a torcida tem esse senso de preservação histórica, o cara que está dentro do campo, ele não está lá só para receber o salário no fim do mês. Ele está ali para entrar para a história muitas vezes. Isso acontece até hoje. Nós temos jogadores que trabalham dessa forma, que pensam dessa forma. O Lucas Barrios é um que nos últimos tempos aí sempre valoriza a torcida e tudo mais. Não teve uma história de muita glória, mas sempre teve essa questão... o Barcos, né? O Barcos, nós temos outra questão, o André Lima, o Tcheco. Então são caras assim, que sabem do valor histórico que eles estão tentando construir. São jogadores que eu senti isso. E eu acho que quanto mais a torcida valorizar a história, mais aquele cara que está dentro do campo ele vai pensar, o que eu estou fazendo aqui vai ficar gravado. No futuro vai ser cobrado. Então tem isso também. Preservar a história é isso. E se a pessoa tem um arquivo, tem um material... Como eu disse, conhecimento guardado é inútil. Não tem nenhum tipo de objetivo, uma finalidade, verdadeiramente falando. Muito bem. E a seleção? Vamos escalar esse time, hein? Primeiro, antes de escalar a seleção, nós temos que definir qual é o esquema tático. Exato. Né? Vamos começar esse debate. Esse é difícil já. Vamos limitar em 2, tá? 4-4-2 ou 4-3-3? O que vocês escolhem? Eu gosto de 4-4-2. 4-3-3, então. 4-3-3, pode ter mais atacante. Então tá, ganhou 4-3-3. Vamos lá, então. Comecem aí. Goleiro. Bom, goleiro. Nós temos 3, eu acho que vai ser a discussão, né? Talvez 4. 4? Ai, meu Deus. Pra mim, é Lara. Não tem discussão. Tá, Lara. Eu tenho os 3 campeões da América e tem Lara, na minha opinião. E aí? Groi, Mazzaropi, Darley, menção honrosa pros 3, né? Mas é Lara, não tem o que discutir. Pra mim, pelo menos, não tem. Então começamos. Deixa eu anotar a série. Então vamos lá. O Lara e quem é o lateral direito? A Arce. Nem sei se teve outro. Assino com o relator. Tem o Alfinete também, tem outros. Eu vou fazer uma menção honrosa para o Paulo Roberto, mas eu vou de Arce também. Então tá. Eu nem sabia que teve outro. Depois que teve o Arce, acabou, não fizeram mais. Eu acho que esse foi o último mesmo. E a dupla de zaga? Vamos começar aí com a dupla. Vamos por meio agora. Dupla de zaga. O que vocês botam? Pra mim, De Leon. De Leon, assim, né? Só pela foto com sangue. Vou falar muito bem do Pavilhão, né? Que jogava um futebol fino. Mas eu colocaria na dupla de zaga, eu colocaria o Jeromel e um pra quebrar geral, tipo o Cânimo, assim, mas talvez outro. Botaria talvez o Adilson, assim, mas eu acho que o Jeromel representa muito bem. Então, Jeromel e Adilson... Baseado no voto do Júnior, eu vou trocar o meu, então. Eu vou fazer uma menção honrosa pro Anchieta, mas eu vou de Jeromel e de Leon também. Tá. Eu, Jeromel e De Leon também. Então ganhou Jeromel e De Leon. Então, tá, ok. De Leon e Gerodeus. E o lateral esquerdo? Eu vou de Everaldo. Tem uma estrela né? Eu acho que o Everaldo não tem... Pensando aqui, não tem ninguém maior que o Everaldo. Então, o Roger, eu diria o Roger, o Everaldo. Então... mas eu acho o Everaldo, até o Casemiro, tudo. Mas eu acho que o Everaldo é o cara, realmente. Tá. O Cortez, ninguém vai votar nele?
O Cortez ele vai ficar levantando a taça. Marcelo Oliveira, ninguém vai votar? São caras muito bons, mas... Na amizade eu voto no Cortez e no Marcelo Oliveira só pela amizade, mas não conta voto pra eles aí não. Pela beleza, né? Pela beleza. Tá, vamos agora com... Meiuca? O meio? Como é que vai ser o meio desse time aí? Tem que ser 3 jogadores. Querem começar pelo menos com o volante? Começar primeiro com o volante? Quem seria? Não tem ninguém que não seja Dinho pra mim. Dinho, né? Dinho? 2 votos? Ah, eu vou com os dois, então. Tá, Dinho. Somos só uma menção honrosa pro China, mas, né? Dinho é Dinho. Tá. E agora, meia esquerda e meia direita? Quem que nós vamos botar aí? Eu confesso pra vocês que eu não manjo muito se é da esquerda ou da direita, mas eu vou colocar 2 aqui, eu até anotei aqui, ó. Fala. Eu vou colocar no meio o Éder Aleixo e vou colocar o Milton Coelho. Vou colocar os 2. O Éder é a ponta? O Éder é a ponta esquerda. É a ponta? Então eu troco ele pelo Jesse, tá bom? Quem? Também era Jesse. ponta. Ô, cara. Então... Assim, eu botaria assim, ó, na esquerda ali, eu botaria o Carlos Miguel. Esse aí é top. E assim, de todos os tempos? E eu vou te dizer assim, ó, na direita, ninguém gosta dele, mas o cara jogava demais, cara. É o Ronaldinho. Ele tem que ser lembrado, pelo menos, entendeu? O cara não adianta, meu. Ele tem que ser, no mínimo, lembrado. A gente pode odiar o que ele foi fora de campo pra nós, o que ele deixou de ser pra nós. Eu penso muito no que ele deixou de ser. Mas o que foi dentro de campo não tem como apagar. Pra mim, ele pelo menos tem que ser lembrado. Então, mas eu acho que eu não voto nele, não. Oi? A gente tem que lembrar. Eu não voto nele, não. E tu aí, Diego? O cara jogou muita coisa. O Diego vai... Não, jogou, mas eu, pra mim, é Dentuço e Mário Sérgio. Tá, então... Mário Sérgio. Então o Ronaldinho entrou, tá? Entrou, infelizmente. É que não o coração pensa uma coisa, mas o cérebro é que manda, né? O outro a gente teve um voto de cada um. Vocês vão ter que se definir agora. Então... Valeu meu voto ali ou não? Valeu meu voto? Qual o teu voto? Qual o teu voto? Então, o Gessi valeu? Valeu. Mas ponta direita. É ponta direita daí. Tem que ser meio. Pode ser o Valdo, que foi um grande jogador. Paulo Isidoro. O Paulo Isidoro jogava mais pela ponta direita, mas ele fazia meia também. Ó, a última escalação que eu coloquei, eu tinha colocado o Mário Sérgio. Eu vou votar no Mário Sérgio, então, e vou de Carlos Miguel, pra não ter polêmica, hein? Então. Então tá. Então ficou o Carlos Miguel. Carlos Miguel. Dentuço e Mário Sérgio, então. Não voto nele. Não, mas o Carlos Miguel não teve 2 votos. Teve, eu votei. Então. Tá. Então agora deu problema. Tem 2 Ronaldinho e 2 Mário Sérgio. 2 Mário Sérgio e 2 Carlos Miguel. Então quem é que não votou em nenhum deles tem que definir aí. Quem que não votou nem no Carlos Miguel aí no... Quem foi voto? Eu não votei Carlos Miguel. E tu votou? Eu não votei Carlos Miguel. Tu votou votei no Ronaldinho e Mário Sérgio. Tá. Tá, eu troco pro Dentuço, então. Não, o Dentuço já entrou. Foi perdido. O Dentuço já entrou. Jogou demais. Eu não queria votar nele, mas eu vou votar, então. O Júnior vai ter mas que ele definir. Já tá dentro. O Júnior acho que é o voto divergente. Entre Carlos Miguel e Mário Sérgio. O que eu vou fazer agora, então, cara? Então... Não. Ó, eu vou de Mário Sérgio e Ronaldinho. E vocês? Mário Sérgio e Ronaldinho. Então ficou o Mário Sérgio. Então agora os Mário Sérgio. Mário Sérgio. Ele jogou pouco no Grêmio, pouco tempo, né? Mas jogou... jogava demais, não tem o que falar do homem. Tá, ponta direita. Jogou agora. pouco e jogou tudo. Foi campeão, né? Campeão mundial. Ponta direita. Quem que Olha, eu vou ser sincero agora que nem o Michael foi. Eu não sei se é direita ou esquerda, mas é Gessi. O Gessi é direita. Mas aí a gente tem um problema, né? Tem o Renato, tem o Tarcísio. O Renato, né? É que eu vou muito pela questão dos gols, cara. Gessi foi o maior goleador da época, né? Bom, então tá, Gessi tem um voto. Não, nessa eu vou de Renato, não tem o que falar. Renato. Eu vou de Renato, sabe? Eu gosto. Eu li muito sobre Gessi, mas eu não vi jogar. Nem no DVD. Tá. Ponta esquerda, vamos deixar o centroavante por último. Ponta esquerda. Então aí a gente teve o Éder, tem... O Ronaldinho já entrou, né? O Ronaldinho jogava ali também, né? Quem que vocês vão botar de ponta esquerda? Até o Carlos Miguel jogava na esquerda, no Grêmio.
essa é uma função difícil, porque o Grêmio teve pouco. O Grêmio faz muito, eu tô pensando, tempo tentando... que joga 100 pontos. Pode ser um outro atacante, porque o Grêmio teve muito. Mas até o Paulo Nunes jogou na ponta esquerda determinado Eu vou te período. dizer, o Juarez eu não lembro, acho que foi centroavante.